do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lá no final, no capítulo 23, enquanto você vai abrindo, eu quero glorificar a Deus pelo culto de ontem. O culto de batismo foi um culto lindo, gente. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E quero parabenizar toda a igreja. Primeiro, glorificar a Deus pelos pastores, pelas igrejas, que talvez antes de nós ministraram no coração desses irmãos. Deus usou eles também para gerar a fé e o amor ao Senhor. E glorificar a Deus por essa igreja e pelas equipes diversas dessa igreja que são essenciais para que Deus possa fazer essa obra linda nos corações. Desde o acolhimento, que ontem inclusive foi muito elogiado. Tinha uma irmã aqui de uma igreja que é referência em Salvador, a região metropolitana para ser mais... E ela falou: olha, eu conheço acolhimento de muitas igrejas, mas o dessa daqui é muito especial, né? E eu quero parabenizar a nossa equipe de acolhimento por esse amor, por esse carinho tão lindo, que faz tanta diferença, desde a porta na entrada, né? Todas as equipes da igreja que têm participação nesse processo de transformação de cada vida, para a glória do Senhor. Amém. Vamos juntos em Lucas capítulo 23, meus amados. Vamos orar antes. Meu Pai querido e amado, nós precisamos muito te ouvir, Senhor. E te peço que em nome de Jesus o Senhor traga o nosso coração para ti agora. Nos ajude, Senhor, a ter foco e atenção na tua voz. E fale profundamente conosco. Me use por misericórdia. E transforme as nossas vidas pela tua palavra, para a tua glória e para o nosso bem. No nome de Jesus, amém. Meus amados, eu queria que vocês lessem comigo em Lucas 23, primeiro o versículo 33. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E para continuar no relato sobre os criminosos crucificados com Jesus, vamos dar um salto no texto para o versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele lhe disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus amados, essa semana, durante um gabinete pastoral, eu tive a alegria de conhecer um casal muito precioso. E eu estava ouvindo as histórias deles, e primeiro eu comecei a ouvir a história da esposa, desde a sua infância até o momento presente. E nossa, meu coração ficou muito apertado com as coisas que eu estava ouvindo. Uma história marcada por muitas dores, por muitas coisas difíceis, e o coração apertou. Mas aí eu comecei a ouvir a história do marido, e meu coração apertou mais ainda. Fiquei doído por dentro ouvindo aquelas coisas. Mas eu continuei ouvindo eles, agora de maneira intercalada, hora um, hora outro, e de repente algo aconteceu na minha mente. De repente minha mente se iluminou,
e eu começava a ver nitidamente a graça e a glória de Deus na vida deles. E não porque eles deixaram de falar coisas tristes e passaram a falar só coisas boas, não. Mas em meio às coisas difíceis que eles vivenciaram, eu conseguia ver-lhe claramente, nitidamente, Deus agindo. Eu conseguia ver ali a vida de filhos de Deus, amados por Deus, agraciados por Deus. É interessante que antes eu não estava vendo, pelo contrário, antes eu estava vendo coisas que eu dizia: meu Deus, como é que pode um filho teu passar isso? Uma filha tua passar isso? Inclusive algumas coisas em meio até à comunidade cristã, eu fiquei até chateado com algumas pessoas no meio da conversa. Como é que pode, Senhor? Mas de repente minha mente vira assim, eu consigo ver, não, isso é a graça de Deus, isso é a glória de Deus. E eu repito, não porque a natureza dos fatos mudaram, mas a natureza da minha visão mudou. E quando eu compartilhei com eles o que eu estava vendo, já no final do nosso atendimento, eles disseram: pastor, nós conseguimos ver isso também. E nos emocionamos, e vocês vão conhecer a história deles em breve, porque é uma história, eu estou falando porque eles falam da história deles, eles testemunham a história deles, vocês vão conhecer. Inclusive, vai nos ajudar a inspirar no projeto Pares aí, viu? O que Deus fez na vida deles vai inspirar muito solteiro aí, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo falava ao meu coração, ali, naquele momento que o Senhor me deu a palavra que eu estou pregando agora. Falava ao meu coração que nós podemos ver a graça e a glória de Deus em todos os filhos de Deus, independente da circunstância difícil que ele esteja vivendo. A questão é ter capacidade para ver essa graça e essa glória. E essa capacidade é fundamental para a forma como nós pensamos, sentimos e agimos, para as decisões que nós tomamos. Todos nós deveríamos ter essa capacidade de ver em nossas próprias vidas, como os filhos de Deus, em todo o tempo, a graça e a glória de Deus. Só que mesmo aqueles que deveriam ou têm essa capacidade, nem sempre conseguem ver. E isso é um problema muito grande. Porque perceba, a forma como você vai enxergar Deus, Jesus e a sua vida, ela vai determinar tudo. Vamos começar com o nosso grande modelo de filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Quando eu olho, por exemplo, para o Evangelho de João, eu vejo um João escrevendo um evangelho muito apaixonado e apaixonante. João, diferente dos outros 3 evangelistas, não quer começar com um relato natural do nascimento de Jesus ou do início do seu ministério. João começa o seu evangelho inspirado no início de Gênesis. Ele quer mostrar que Jesus é o recomeço da história. Quer mostrar que Jesus estava no início de tudo, como fundamento da criação e centro do universo. E assim como o Gênesis diz no princípio, né? Deus criou os céus e a terra. João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É assim que João começa o seu evangelho, ressaltando a grandeza e a glória que ele viu em Jesus. O que ele deixa claro no versículo 14, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Nós vimos, João disse: eu vi a glória dele, cheio de graça e de verdade, como unigênito do Pai. Eu vi a glória de Filho de Deus nele. Eu vi a graça de Deus nele. Entretanto, nesse mesmo texto,
João deixa claro que nem todos conseguiam ver isso. Se a gente voltar nos versículos 10 e 11, ele diz que o verbo que veio ao mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João está dizendo: eu vi nele a graça e a glória de Deus, de uma maneira poderosa, mas muita gente não viu. Muita gente olhou para o mesmo homem e não viu, e o desprezou, e não o quis, e não recebeu, e não se interessou, e não viu graça nenhuma. Quando é que a gente continua dando atenção a alguma coisa? Quando a gente vê graça naquilo. Muita gente não viu graça nenhuma em Jesus. Enquanto João está dizendo: nossa, eu vi Deus encarnado, cheio de graça, cheio de glória. Outros não viram nada. E eu os entendo. Sabe assim, eu os entendo porque, olhando de forma natural para Jesus, é difícil ver graça e glória. Mas grava essa palavra: olhando de forma, o quê? Natural. Se você olha a vida de Jesus, dependendo da forma como você olha, é uma vida muito triste. A começar pelo seu nascimento. Tem um texto em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, que mexe com o meu coração. Sempre que chega no Natal eu vou pensar sobre essas coisas mais. Eu paro nesse texto e digo: nossa, que coisa dura. José e Maria estão indo a Belém, o que para mim já é um absurdo, ela ter que viajar muito perto de dar à luz, já com 9 meses completos. E eles viajam de Nazaré para Belém, saem da Galileia para a Judeia, uma viagem longa. E quando eles chegam em Belém, ela começa a entrar em trabalho de parto. E naturalmente eles começam a procurar um lugar onde Maria possa deitar em panos limpos, com um pouco de água ao lado, e ter o auxílio de uma parteira que ajude ela a dar à luz. Isso é o mínimo da dignidade humana. Mas em Lucas 2,7 diz que não se achou lugar para eles. O versículo é pequeno, mas ele conta muito. Porque não tinha só uma casa e um lugar que poderia receber Jesus em Belém, uma hospedaria. Muita gente morava ali. E ninguém quis dar um lugar para aquela família. Ninguém olhou para eles e disse: vou honrá-los. Nem como seres humanos, ainda mais com pessoas especiais, ou como a Igreja Católica gosta de chamar, eu acho bonito, como a família sagrada. Não, ninguém viu isso. Ninguém olhou para Maria e viu nela o que Gabriel viu, a mulher, o anjo Gabriel viu, a mulher cheia de graça. Ninguém olhou para José e viu o que Mateus diz que ele era, um justo. Não. Olharam para aquelas pessoas pobres, mal vestidas, que chegaram cansados de viagem, uma mulher que entra em trabalho de parto, e disseram: oh, que incômodo esse pessoal aqui, que pessoal sem noção. Como essa mulher vem para cá assim? Não, na minha casa não vai parir não. Eu lembro de uma história que eu vivi. Chegando uma vez em casa, meu carro, na época não tinha lugar para o meu carro no estacionamento onde eu morava, na casa dos meus pais. Então ele ficava na rua. Aí eu estacionando o carro, já era tipo umas 11 da noite, estava noivo de Nana. E aí bate no meu vidro, desesperado, um homem. E eu não sabia se era assalto, se era o que era. Mas ele não tinha cara assim de assaltante, né? Julguei pelo jeito dele assim. Tinha cara de alguém desesperado mesmo. Se bem que esse assaltante tem cara, né? A gente não pode ver, sei lá, mas enfim. O jeitão dele assim, de alguém desesperado. Aí eu baixei assim um pouquinho, disse o que foi. Disse: minha mulher está dando à luz. Já chamei vários táxis para levar a gente no hospital, mas
quando eles chegam aqui, que eles sabem que é uma mulher dando a luz, eles vão embora, ninguém quer levar, para não sujar o carro deles. E aquilo me comoveu e eu fui lá tentar ajudar esse homem, e foi uma bênção esse dia, porque ele morava num prédio ali no Costa Azul de 3 andares, de escada. E a mulher era alta, pesada, desfalecida assim, dando a luz. E aí eu pensei que o marido ia me ajudar a descê-la, né? Mas ele começou a passar mal. Ele não tinha força nas pernas, ele passava mal, ele para desmaiar. E gente, eu carregando naquela mulher, não teve um vizinho para ajudar. E eu descendo aquela mulher, dando a luz nos meus braços, 3, eu não sei que da onde Deus me deu forças naquele dia ali. Como foi aquele negócio? Sei que chegamos no carro. E aí, quando eu coloquei no carro, parecia uma vizinha que jogou um pano assim, ó. Ela jogou um pano assim para dentro do carro. E aí fomos. Aí eu pretendia levar ali no Hospital da Bahia, que é pertinho, né? Mas ele disse, não, só pode ser no Espanhol. Eu disse, agora que deu. Na Barra. Aí eu fui cortando o sinal e correndo e tal, e para chegar. Quando tá, porque no Hospital Espanhol, não sei quem lembra, na emergência, tinha uma ladeirinha que você subia assim, subindo, inclusive eu nasci lá, subindo a ladeirinha do Espanhol, eu ouço no fundo do meu carro. Mas no caminho, interessante que a mulher gritando, tá nascendo, e o marido dizia, ele chorava. Aí eu tinha que orientar ela, deixa nascer, vá, respire fundo, tal, o que eu imaginava que era o certo. E eu pegava nele e dizia, fique tranquilo, calma, ele chorava, gritava mais do que ela. E foi uma loucura. Mas eu lembro que eu fiquei revoltado com aqueles vizinhos, com aqueles taxistas. Ninguém se compadeceu. Muito pior foi o que aconteceu com Maria, gente. Porque pelo menos com essa mulher, ela chegou no hospital. E a equipe do português foi rápido. A pessoa cortou o cordão umbilical no meu carro. E foram rápidos, pegaram o bebê e tal. Foi muito legal. Depois eu visitei eles no outro dia, estavam todos bonitinhos lá na maternidade, graças a Deus. Maria não. Ninguém quis dar nada, lugar nenhum. Alguém chegou para ela e falou assim, você quer parir? Tem um estábulo ali. Tem um estábulo ali onde as vacas dão a luz. Onde os jumentos dão a luz. Tem um estábulo ali. E sabe o que tem no chão do estábulo? Cocô de animal. Ele fede. Tem um estábulo ali cheio de carrapato. E Maria vai lá. E ela dá luz ao seu bebê. E o texto fala que o primeiro berço de Jesus é uma manjedoura. Sabe o que é manjedoura? É um negócio de madeira onde o animal come. Ela limpou o feno ali. Ela limpou o resto de comida. Botou um pano. E o Rei dos Reis está depositado numa manjedoura. Eu entendo quem olha para isso e não vê glória nenhuma. Porque não tem mesmo. Quem olha para isso e despreza. Porque é desprezível mesmo essa cena. É terrível. Mas é interessante que enquanto isso estava acontecendo, lá no campo aparece um anjo no meio de uns pastores que estão cuidando dos rebanhos ali próximo a Belém, dos campos de Belém. E quando esses homens veem aquele anjo, ficam assustados, não tenham medo. Eu vim dar uma boa notícia. Acabou de nascer num estábulo ali em Belém o Salvador, Cristo o Senhor, a esperança do mundo. E quando ele fala isso, desce um coral de anjos do céu. E começam a cantar, glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens a quem Deus quer bem. E os pastores ficam espantados com aquilo e correm em direção a Belém, procuram o estábulo. E quando entram naquele lugar inóspito, naquele lugar fétido, eles olham talvez primeiro animais, e aí vem ali um casal e chegam perto, e na manjedoura tem um recém-nascido, pequenininho. Eles olham e se alegram com aquilo e glorificam a Deus. E o texto diz em Lucas 2,19 que Maria
olhou o que os pastores faziam, a maneira que eles chegavam, que eles glorificavam a Deus, que eles falavam do menino, da visão que tiveram com os anjos, e Maria guardava isso no coração. Maria podia guardar no coração os maus tratos que recebeu, o desprezo que recebeu, a desonra que recebeu. Podia estar amargurada por colocarem ela para dar luz no estábulo e ter que colocar seu primogênito numa manjedoura, mas não. O texto fala que o que ela guarda no coração é o sinal da glória de Deus, através da vida daqueles simples pastores que chegam ali para glorificar o Senhor. Uns veem a glória e outros simplesmente não veem nada e desprezam. Quando essa família sagrada vai apresentar Jesus no templo, é a continuação do capítulo 2 de Lucas, você vai ver que Maria precisa, segundo a lei em Levítico 12, dar uma oferta que todo mundo tem que dar, todo mundo tem que dar essa oferta. Não é uma oferta de rico, é a oferta básica. Os ricos davam coisas mais impressionantes, mas o básico era chegar no templo e com uma oferta de purificação, que era um cordeiro, que é uma coisa básica, todo mundo conseguia ter um cordeiro, gente. Esforçava um pouquinho, conseguia arrumar um cordeiro. Um cordeiro e um passarinho, ou rola ou pomba. Você escolhia e levava na sua purificação depois do parto. Mas tem uma exceção na lei de Moisés em Levítico 12. Caso a família fosse de fato muito pobre, o que é uma coisa assim rara naquele contexto ali, você não conseguir nenhum cordeiro, mas se fosse muito pobre, em vez de levar um cordeiro e um passarinho, podia levar 2 passarinhos. E sabe o que Maria leva? 2 passarinhos. No dia da apresentação do Rei dos Reis, a família chega só com 2 passarinhos. Não tinha dinheiro para outra coisa. Mas graças a Deus que eles levavam o maior dos cordeiros com eles no braço. E é interessante que eles estão ali, eu imagino, né? Nenhum sacerdote, nenhum levita, ninguém vê nada de especial naquela família, ninguém dá uma palavra, nada, pelo contrário, imagino que trataram eles como tratariam qualquer pobre. De maneira comum, vem aqui, faz aqui o ritual, vai embora. Eles estão ali, ninguém vê nada demais neles. Até que de repente aparece um velhinho, um idoso, que não era sacerdote, que não era levita, mas que o texto diz que era temente a Deus, homem de Deus e cheio do Espírito Santo. E esse velhinho arrebata Jesus da mão de Maria ou de José, não sei na mão de quem estava, e ele pega esse velhinho, ele pega Jesus. E esse velhinho chamado Simeão levanta Jesus e diz: ó Senhor, agora eu já posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E começa a profetizar sobre o menino. Quando esse velhinho faz isso, uma velhinha mais velha que ele ainda, de 84 anos, chamada Ana, ouve isso, e a mulher também é fogo puro. E ela começa a glorificar a Deus, e ela começa a profetizar, e começa um culto pentecostal da terceira idade ali no templo. E o interessante, que mais uma vez o texto vai dizer que Maria guardava o quê? Tudo isso. Isso o quê? Esses pequenos sinais, mas poderosos sinais da glória de Deus na vida deles. Ela não guardava no coração a frustração de não poder chegar na consagração do seu primogênito com o cordeiro, mas ela guardava no coração aqueles sinais que aqueles velhinhos esquisitos estavam dando, de que a graça e a glória de Deus estavam sobre eles. Muitos não viam, mas aqueles velhinhos viam. E eu poderia mostrar isso em toda a vida de Jesus, mas por causa do nosso tempo, tem ceia ainda hoje. Vamos direto para a cruz. O texto que nós lemos. Que coisa curiosa. Lá está Jesus crucificado. E a imagem natural que nós temos dele ali é de um homem derrotado. É de um homem fracassado. É de um malfeitor, é de alguém com transtornos
mentais, é de um impostor. É isso que as pessoas ali veem, porque o texto fala que o povo passa por ele e faz: ei, você não é o Cristo, não é o Salvador? Salve você. Você nem se salva, queria salvar a gente. E desprezam ele. E a cena é tão naturalmente ridícula que um dos criminosos que está crucificado com ele, mesmo sofrendo a cruz, encontra força para zombar dele junto com a multidão. O cara acha aquilo tão ridículo que geralmente quando você está condenado com alguém, você se une com o condenado contra as pessoas, mas ele se une com as pessoas contra o seu colega condenado e diz: rapaz, você não é o Salvador? Impostor. E zomba porque ele não vê nada em Jesus. E eu entendo, naturalmente ali era uma cena desprezível. Um homem moído, um homem aos frangalhos, um homem que se dizia Messias e totalmente derrotado, fracassado, subjugado, escorrendo sangue, porque além de ser crucificado, Jesus, diferente dos outros dois, ele foi antes açoitado. Não sei quem lembra disso. Porque Pilatos tentou livrá-lo da cruz açoitando. Porque ninguém era açoitado e crucificado. São coisas que geralmente não eram feitas juntas. Mas Pilatos mandou açoitar e o açoite era terrível, cortava o corpo todo. Mandou açoitar para mostrar ele açoitado para o povo, e o povo ter misericórdia e não matá-lo, porque Pilatos não queria matar ele. Mas depois que Pilatos açoitou e mostrou o povo disse: não, crucifica mesmo assim. Então a imagem de Jesus na cruz, ela é horrível. E é natural que aquele bandido olhe para aquela imagem e diga: isso aí não tem nada. Mas de uma maneira impressionante, o bandido do outro lado olha para Jesus, o mesmo Jesus, com as mesmas feridas, com a mesma imagem de fracasso, mas alguma coisa acontece na mente dele. Porque ele olha para Jesus e vê um Salvador e um Rei. Ele olha para Jesus, defende Jesus do outro bandido. Rapaz, você não tem temor não, rapaz? Nós merecemos o castigo, esse aqui não fez nada. Ele olha para Jesus e diz: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele consegue ver a glória e a graça de Deus em Jesus. Ele consegue ver um reino que vai se abrir, que vai começar a partir da cruz. Que homens fez isso? Se naturalmente, gente, isso não faz sentido. Como ele viu essa glória e essa graça? E eu te digo, meu amado, essa glória e essa graça fizeram toda a diferença na vida dele, porque aquele homem, por ver essa glória e essa graça, naquele dia ele morreu, mas quando ele abriu os olhos na eternidade, ele estava num paraíso. E sabe quem estava lá para receber ele? Porque morreu um pouco antes dele? Jesus. Dizendo a ele: filho, não te disse? Mas ele entrou nesse paraíso porque momentos antes ele olhou para um crucificado desfigurado e viu a graça e a glória de Deus. O outro homem morreu e é muito provável que quando ele acordou estivesse num lugar de tormento, de sofrimento, de condenação. Por quê? Porque olhou para Jesus e não viu nele a graça e a glória de Deus. Que nós possamos ver a graça e a glória de Deus em Cristo Jesus. Ver a graça e a glória de Deus mudam o destino da nossa vida. Pergunta alguém assim: você tem visto a graça e a glória de Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Ver a graça e a glória de Deus não é uma coisa natural, como a gente tem dito aqui. É natural ver a glória de Deus em coisas lindas, perfeitas, belas, grandiosas, como Paulo diz em Romanos 1:20, a criação exuberante testemunha da grandeza e do poder de Deus. Mas para ver a glória e a graça de Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios, eu falei Romanos 1:20, né? Mas em 1 Coríntios 1:28,
nas coisas desprezíveis, você precisa de uma coisa que a Bíblia chama de revelação. Você não vê com seus olhos naturais. Abre-se em você uns olhos do coração. Essa revelação foi o que aconteceu com os pastores no campo. Observe que eles não veem naturalmente a glória de Deus no menino que está na manjedoura, mas anjos aparecem para ele, trazem para eles uma revelação celestial. Foi o que aconteceu com Simeão e Ana no templo, que ambos eram pessoas cheias do Espírito Santo, e pelo Espírito Santo lhes foi revelado que aquele bebê desprezado em meio a muitos ali, apresentado junto com a mãe que se purifica com 2 passarinhos porque não tem dinheiro para ter um cordeiro, aquele bebê era o Salvador do mundo. Ele viu por revelação. Foi por revelação que Pedro disse em Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lembre que o Senhor perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E ninguém conseguia ver nele a glória de Deus. Pô, mas ele tem uns sinais aí que parece que é um profeta importante, mas ninguém disse é o Cristo, é o Filho de Deus. Ninguém viu esse nível de glória. Até que Pedro disse isso e o Senhor falou para ele: muito bem, Simão, mas saiba de uma coisa, não foi carne nem sangue, não foi coisa natural que te revelou, mas o meu Pai celestial. Porque naturalmente, pela carne e pelo sangue, você nunca veria a minha glória. Você só vê a minha glória por revelação. Ou seja, você vê porque o Pai te revelou. Revelação. Diga comigo, revelação. Nós precisamos de revelação. Precisamos ter uma vida onde os nossos olhos estão abertos para ver as coisas que Deus quer nos revelar. Isso fará toda a diferença para o nosso destino. Ter essa revelação fez diferença absoluta para Pedro e para os discípulos, em face de muitos que nunca creram em Jesus. Sem Jesus, ele não bombou, não. No final do seu ministério ficaram 120 discípulos. É muita pouca gente para um homem daquele tamanho. Quantos seguidores ele tem no Instagram? 120. Impressiona alguém? Mas ali estava a glória de Deus, que transformaria o mundo. E aqui estamos nós hoje, do outro lado do mundo, por causa dele. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, ver a graça e a glória. Deixa eu te mostrar um texto aqui. Efésios capítulo 1, versículo 17. Por favor, projeção, coloca aqui. Efésios 1, 17. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Eles são crentes. Mas olha o que Paulo fala: vocês já são crentes, mas eu peço a Deus, eu oro ao Senhor, eu oro. Eu faço o quê, gente? Eu faço o quê? Revelação e oração andam juntos. Eu oro ao nosso Deus. Antes Paulo está falando sobre isso. Eu peço, eu oro, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, o Deus nosso glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Eles já são crentes, mas Paulo diz: eu preciso que vocês tenham mais revelação. Continua o texto. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Tem gente com o olho do coração apagado, e tem gente com o olho do coração iluminado. Eu oro. Eu faço o que, gente? Não, você não pegou. Diga alguém assim: oro. Diga ele: oro, meu amigo. Oração. Eu oro. Eu busco, eu oro para isso acontecer. Eu oro por revelação. Eu oro, eu busco, eu peço. Eu não peço só: Senhor, me dá o pão. Eu falo: Senhor, me dá revelação. Eu peço revelação, eu busco isso. Isso é uma coisa que eu quero enxergar, eu quero ver como Deus quer que eu veja. Eu oro para que haja revelação. Jeremias 33:3, o Senhor fala: Jeremias, clama a mim, eu vou te mostrar o que você não sabe. E Jeremias é crente, tem o Espírito Santo, mas ele tem que orar para receber mais revelação. Eu oro para que ele abra os olhos dos vossos corações. Volta lá em Efésios. Eu abro para que eles abram os olhos dos vossos corações, a fim de que, vamos lá, Efésios 1 de novo. A fim de que, eu vou ler aqui para você então. Voltou? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Há uma esperança, algo que te espera.
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Há uma riqueza gloriosa que Deus preparou para você, e você só conhece ela se os olhos do seu coração estão abertos. Se os olhos do coração não estão abertos, você se vê como alguém fracassado, empobrecido, esvaziado. Mas se os olhos do coração estão abertos, você começa a ver a riqueza da graça e da glória de Deus na sua vida. Vamos continuar? Último, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Isso fala não só de olhar para Cristo e ver nele a glória, o que é a base, o fundamento, o princípio de tudo, mas de olhar para o que Deus faz em nossas vidas e ver a glória de Deus e ver a graça de Deus. Eu preciso de revelação para ver a glória e a graça de Deus na minha vida. Porque assim como Jesus, eu sou filho de Deus, e o Filho de Deus carrega em sua vida a graça e a glória de Deus, mesmo em meio a circunstâncias complicadas e difíceis. É o que Paulo vai dizer em Romanos 8:28, gente. Porque todas as coisas, Deus age em tudo para o bem daqueles que o amam. E quando Paulo fala que Deus age em tudo, ele não quer dizer que tudo é bom, não. Tem muita coisa em nossa vida que foi ruim, que ainda é ruim, que vem. O desprezo que o Senhor recebeu em Belém, na cruz, é mau, é maligno, é pecaminoso. Entretanto, o Pai estava agindo naquilo para o bem do Filho e para o bem dos filhos. Então o Filho de Deus, isso é muito forte, presta atenção, é aquele que é capaz de ver Deus agindo nas coisas mais complicadas da sua vida, e em meio a coisas tristes, esquisitas, estranhas, feias, você começa a ver uma luz da glória surgindo, uma graça se manifesta, aleluia. Você pode crer nisso, meu amado? Tem uma graça de Deus aqui. Foi o que eu estava vendo, atendendo com o casal. Coisas feias, coisas tristes, daqui a pouco, peraí, tem uma graça, parece Isaías 53, e vai subindo um renovo em terra estranha, vai surgindo uma glória, vai brilhando uma luz. Que é isso aqui? Há um favor, há uma graça, há um cuidado, tem algo diferente acontecendo aqui. Paulo vai continuar dizendo que Deus, todos que Ele chamou para si, Ele quer fazê-los como a imagem do Filho primogênito, para que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. Assim como Jesus revelava e vivia a graça e a glória em tudo, assim também somos nós. Um Deus que age em tudo em nossa vida, para que a graça e a glória se manifeste. E isso é tudo mesmo, até os erros que você cometeu. Isso não quer dizer que esses erros foram bons, pelo contrário, foram ruins, e eles devem passar pelo arrependimento. Você deve se arrepender de todos os seus erros, porém, uma vez que você se encontra alinhado com o Senhor, Ele que nada desperdiça, pega até o seu erro e diz: olha, eu vou usar isso aqui de algum jeito. Você trouxe esse lixo para cá, eu vou reciclar e fazer uma coisa útil. E você, em vez de ficar amargo, triste, abatido, você recebe o perdão e a graça e começa a ver a glória de Deus. Quer ver uma coisa? Gente, tem história mais feia do que a de Davi e Batseba? Que história horrenda. Horrenda. Davi olhou a mulher, quis usar a mulher, mandou trazer uma mulher casada, usou a mulher, não queria mais conta com ela. Mas vem a notícia: a mulher casada que você usou, cujo marido está te servindo na guerra, está grávida. Ele aí, para encobrir o negócio, manda chamar o marido de volta da guerra, sem nenhuma justificativa plausível, mas manda o rapaz vir. E aí manda o rapaz ir para casa para deitar com a esposa, para encobrir que a gravidez era dele. Só que ele não contava que o rapaz era muito leal, muito fiel. E o rapaz fica na porta do palácio. E daí fala: se você não for para casa, não posso ficar em casa com minha mulher de boa, enquanto meus irmãos estão na guerra.
ficaria aqui servindo o Senhor na porta do palácio. Davi não se compadece, chama o cara e fala, chama o cara, enche ele de vinho, e fala, beba, ele vai agora para casa. Enche ele de vinho, diz agora, vai para casa. Davi acorda de manhã, o cara bêbado ficou lá ainda. Não, eu vou ficar aqui servindo o rei. O cara até bêbado era fiel. Davi não vê jeito, diz que esse cara não vai ele quebrar a fidelidade dele, e o que eu vou fazer? Vou matar ele. Davi prepara uma carta, bota na mão de quem? Dele. Davi sabe que ele é tão fiel que ele nunca violaria a correspondência do rei, e bota uma carta na mão dele para ele levar para o general dele com a ordem de colocar ele num lugar na batalha que certamente ele morreria. E o bichinho leva a sua sentença de morte. E Joabe, que é cão de guarda, que não tem moral, tem nenhuma, lê aquilo, o rei mandou matar. Bota o rapaz lá e Urias morre. Aí Davi, sabe o que ele faz? Para pousar, coisa de novela, de filme. Para pousar de bonzão, diz, tadinha de Batseba viúva, né, gente? Perdeu o marido, casarei com ela por bondade. E casa com a mulher como se estivesse fazendo um ato de bondade e de misericórdia. Essa é a história. Mas Deus sabia toda a verdade. E um dia a conta chegou para Davi. E Davi pagou um preço alto. Davi sofreu muito por esse pecado. Muito, muito. Perdeu filhos. Uma ruína entrou na sua vida terrível. Mas uma vez que ele se arrependeu, ele foi restaurado. E a graça de Deus voltou para a vida, sobre a vida. A graça foi derramada sobre a vida dele. A glória também veio junto. Isso é muito profundo. Onde a graça vem, a glória vem junto. Nunca vem graça sozinha. Filho pródigo, o pai recebeu de braços abertos, isso é graça. O pai perdoou, isso é graça. Mas botar roupa nova, anel, sandália e dar uma festa é glória. Deus nunca traz graça sem restaurar a glória. Porque a graça dele é essa restauração da glória e do brilho e da vontade maravilhosa dele, boa em nossa vida. O que Deus fez, gente? Davi tinha algumas mulheres. Deus podia escolher alguma dessas mulheres que não a Batseba, esse caso terrível, para ser a mãe do próximo rei. Quem Deus escolhe? Batseba. Para dizer, quando eu quero, eu manifesto graça e eu manifesto glória. E é ela que gera Salomão. E mais do que isso, na genealogia de Jesus em Mateus, só tem 4 mulheres. Sabe quem é uma delas? Batseba. Então, quando eu tenho revelação, eu começo a perceber graça e glória na minha vida, e começo a me direcionar e me abrir para viver essa graça e essa glória. Eu deixo de lado as mágoas, as amarguras, as queixas, e pelo contrário, eu faço o que Paulo disse em Filipenses 4:4, olha o que ele fala: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, se alegrem. Se alegrem, porque estando no Senhor sempre há razão para se alegrar. Sempre há razão para agradecer. É como ele diz em Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. Como é que eu dou graças em tudo? É porque eu vejo a graça de Deus em tudo. Eu só posso dar graça onde eu vejo graça. Eu sou grato pela graça. Gratidão é um reflexo da graça. Então Paulo está dizendo que em todas as circunstâncias da vida de um filho de Deus, há uma graça revelada. E junto com a graça há uma glória. E se você não a enxerga, não é problema de Deus que não está agindo, é seu que não está com olhos abertos. Por isso Paulo diz, eu oro para que haja revelação em vocês. Para que vocês não sejam como as pessoas de Belém que desprezam, mas como os pastores que glorificam. Você entende isso? E todos nós somos meio que como Maria na vida. Maria poderia se amargurar pelo tratamento que recebeu em Belém, ou Maria poderia guardar no coração o sinal dos pastores.
E Maria escolhe focar os seus olhos na mensagem dos pastores que revelavam a graça e a glória de Deus. E você pode fazer essas duas coisas com a sua vida. Olhar para a sua história com suas dores, com as suas feiuras, e ficar amargo, triste, magoado, abatido, autodepreciativo, travado na vida. Você pode olhar para a sua vida com revelação e ver que nela abunda a graça e a glória do Senhor. Minha irmã, poderia falar tanta coisa sobre isso, mas eu não vou me estender muito por causa do nosso tempo. Mas são todas as experiências que eu vivi nesse sentido, sabe? Eu cresci numa casa onde eu fui amado, onde eu recebi muito. Eu sou muito grato a Deus por tudo, pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos. Sou muito, muito, muito grato a Deus por tudo. Eles são muito mais do que eu mereço. Mas eu cresci numa casa onde eu sempre tinha uma sensação que tinha algo estranho. Eu não sabia explicar, eu não sabia entender, mas tinha algo estranho, tinha algo mal explicado, tinha algo que não encaixava. E eu sofria particularmente na minha relação com meu pai, a quem eu amo muito, eu sou muito grato. O evangelho chegou em mim através dele. E não há tesouro maior que ele possa me dar, não há herança maior que ele possa me dar. Mas tinha algo estranho, esquisito, que me machucava, eu nem sabia, não entendia direito. E os processos ali eram esquisitos para mim. Até que com 26 anos de idade eu descubro que na verdade eu tenho um outro pai. Um pai biológico. E aí eu tinha duas opções. Eu tinha a opção de me chatear, me revoltar e, sabe, usar toda aquela história de maneira negativa. Ou eu tinha a opção de ver a graça e a glória de Deus. Mas graças a Deus que, interessante que ninguém me contou isso. Na verdade quem me contou foi o próprio Deus. Depois me confirmaram. Deus um dia falou comigo assim, ó: hoje eu vou te falar uma coisa que vai mudar sua vida para sempre, vai iluminar sua mente para sempre. Ele falou comigo isso, era uma sexta-feira. Eu acordei cedo naquele dia e fiquei esperando alguma coisa acontecer, nada acontecia. Nada, aí eu marquei para conversar com uma amiga minha psicóloga, eu achei que seria isso. Fui nela para conversar, ver se ela achava alguma coisa em mim, nada. Deu tarde da noite, um amigo passar e sair com um amigo para comer, achei que ele poderia me falar alguma coisa, nada. Quando eu chego em casa, noite 11 da noite, minha mãe me chama para conversar, depois de 26 anos, do nada, ela me chama para conversar, e ela fala assim: Diogo, o que é que poderia, assim, se você soubesse, mudaria a sua vida? E com muito amor, com muito carinho, a bichinha com aquilo dentro dela por tantos anos, que mudaria a sua vida? Antes que ela falasse, olha que coisa, antes que ela falasse, veio em mim um pensamento que nunca tinha vindo antes. Eu nunca tinha pensado nisso. E veio em mim: é isso? Veio naquela hora. Porque foi Deus dizendo: quem vai te contar sou eu. Poderia ser através dela, mas o Senhor quis contar diretamente ao meu coração. E quando ela diz: como é que você sabe? Isso não veio aqui na minha mente agora. E a partir daquele dia, toda aquela história, cheia de dor, de sofrimento, eu lembro que eu saí dali, eu me ajoelhei no quarto, eu falei: Senhor, na verdade, tudo isso foi muito bom, Senhor. Porque essa carência paterna aqui, esse buraco, essa coisa mal resolvida em meu coração, me jogou em teus braços. Eu busquei no Senhor, o grande Pai da minha vida. E eu comecei a orar daquela forma, eu comecei a me derramar, agradecer a Deus por tudo que estava acontecendo e ver a graça. E no outro dia eu fui conversar com meu pai, que eu amo, que me criou com todo amor e carinho. E nós nos abraçamos como talvez nunca nos abraçamos antes. E nossa relação foi restaurada. E aí eu disse: não, agora eu vou atrás do outro pai. Descobri que ele morava longe,
Tinha que pegar avião. Eu disse, não, a gente vai. O dinheiro é curto, mas a fé é grande. Comprei em cima da hora a passagem para mim, para Tainã, para Maristé. Judá não era nascido na época. Isso tem quase 10 anos. Fui atrás dele. Ele se assustou com aquela minha atitude. Ganhei um novo pai. Esse último verão agora, em janeiro, eu estive lá na casa dele. Ele olhou para mim e falou assim, você é a coisa mais importante que hoje eu tenho na vida. Você é o tesouro que Deus me deu, que presente. E um menino que não tinha nenhum pai, assim, sabe, amigo, assim, como que sempre quis ter, muito por culpa minha também. Hoje eu tenho 3 pais. O pai e 2 na terra. Mas isso foi porque eu não quis ficar amargo, eu não quis ficar lamentando. Eu quis olhar para a minha história e ver o que estava ali. A graça e a glória de Deus. Há uma graça e uma glória na sua vida, meu amado. Não seja o ladrão da cruz que olha e só vê deformação. Seja o ladrão da cruz que olha e vê para além. Vê o que Deus está fazendo. Vê o reino que Deus está construindo. Vê a beleza do que Ele está gerando na sua vida. Sabe? E você se alegra. Aí eu entendo Paulo, alegre-se sempre. Por que sempre, Paulo? Porque sempre Deus está cuidando da gente. Eu sempre tenho Ele, sempre há uma graça, sempre há uma glória. Isso muda tudo, gente. É ver essa graça e essa glória, por exemplo, que sustentou e abençoou meu casamento. Porque essas feridas que eu trouxe da minha história, da minha família, me fizeram uma pessoa muito complicada. Coitada da minha esposa, sofreu muito. Eu queria casar com um pastor assim, igual ele é uma benção. Fica aí, minha benção. Fica. Não sabe o pepino que você ia entrar. Introspectivo, travado por muita coisa, cheio de creca na alma, você não tem noção. Vontade de ficar só o tempo todo. Cheio de complicação, de esquemas esquisitos na cabeça. Mas aí eu caso com uma mulher que tem um temperamento totalmente diferente do meu. Totalmente diferente, muito diferente de mim. E para resumir a história, sabe o que eu vejo hoje? Eu estava na cama ontem, estava eu, Tainã, Maria e Judá. E cada assim, Maria tem uma história na nossa vida, Judá tem outra história, o momento que eles chegam, é muito interessante tudo isso, só com calma para contar tudo. Mas eu olho para tudo aquilo e digo, meu Deus, quanta graça. Hoje eu digo a você, eu não faria nada do que eu faço, eu não viveria nada do que eu estou vivendo, que é uma bênção. Eu tenho vivido muita graça e muita glória de Deus. Sem a minha esposa maravilhosa. Eu não consigo ver outra pessoa no universo melhor para mim do que a minha esposa. Era exatamente o que eu sempre precisei. Mas para eu enxergar isso, eu precisava ver por revelação. Então você só consegue enxergar o quanto o seu casamento e a sua família é preciosa quando os seus olhos se abrirem. Você começar a perceber a graça e a glória de Deus na sua casa, no seu casamento, na sua esposa, no seu marido. E em vez de ficar amargo, triste, abatido, você se alegra de, nossa, Deus é bom demais comigo. Você dá graça a Deus em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Quando eu não consigo dar graças em todas as coisas, eu não consigo me alegrar em todas as coisas, significa que existem coisas onde eu ainda não vejo a graça e a glória. Hoje eu olho para trás e eu consigo rir de tudo, me alegrar com tudo, brincar com tudo, porque em tudo eu vejo a graça e a glória de Deus. Existe um outro lado. Um lado que vem ver por além das dores, das frustrações. E vê um cuidado. Vê um amor. Vê uma manifestação de Deus. Em 1 Coríntios 2, Paulo fala que como espiritual, ele discerne tudo. Nem sempre ele é discernido. O carnal não compreende, porque não tem o espírito.
Mas o espiritual discerne, ele compreende, ele vê Deus, ele reconhece Deus, ele percebe Deus, e ele enche o coração de graça, de gratidão, de amor, de carinho. E a vida dele é feliz, é abençoada. Porque enquanto você não recebe a graça que tem, você não pode crescer em graça. Crescer em graça e em reconhecimento significa reconhecer a graça que tem. É só em gratidão que crescemos em graça. Em ingratidão não pode ter mais graça, porque graça sobre o ingrato é uma graça desperdiçada, não recebida. Veio para os seus e os seus não receberam, porque não reconheceram, não viram. Mas todo aquele que o receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graça reconhecida gera poder de vida. Mas graça não reconhecida gera vida amarga, travada. Pergunta alguém: você já vê a graça na sua vida? Você vê a glória na sua vida? Você vê o toque, o favor e o amor de Deus na sua vida? Fique em pé comigo em nome de Jesus. Eu vou convidar a irmã que eu citei aqui hoje no início da pregação. Irmã Camila. Eu posso chamar ela pelo nome? Porque o testemunho dela em breve vai impactar vocês aí, viu? Solteiros. Ver como Deus restaura. Como Deus faz coisas lindas, né, Camila? Como Deus derrama graça e glória de uma maneira poderosa. E quando eu falei: Camila, eu vejo isso, Camila. Ela disse: pastor, eu também vejo. Ela e Felipe. Venha, Felipe, cantar junto com Camila aqui. Que você, pelo menos, faz um marrone aqui, só a boca assim, ó. Não atrapalha não, mas pelo menos não ajuda, mas também não atrapalha. Pelo contrário, ajuda. Só presença aqui ajuda. Vem aqui. Vamos aplaudir a vida de Deus para esse casal lindo, gente. Glória a Deus. E aí quando eu falei, Camila falou: pastor, tem uma música que fala sobre isso aí. Eu disse: pronto, é essa. Canta ela depois do culto, no final do culto. Sabe de onde, na verdade? Sente. Me perdoe, sente. Porque você vai cansar, já lhe conheço. Sente, a gente vai ouvir essa música. Quero que você medite nessa letra. Depois a gente vai orar juntos e servir a ceia. Porque, pastor, qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu papel nisso tudo? É enxergar. Você tem que sair daqui hoje enxergando a graça de Deus na sua vida. Qual é o sinal disso? Alegria, gratidão. Como o Senhor é bom para mim, o que o Senhor está fazendo. O Senhor está agindo em todas as coisas para o meu bem. Eu tenho visto o teu cuidado, o teu amor, o teu carinho. Eu tenho visto, Senhor, na minha vida. Mas isso eu não posso te mostrar, só o Senhor pode te mostrar. E que Ele te dê revelação profunda, amém? Olha que música linda. Olha a letra da música. tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes.
lado certo, muda-se logo a expressão no rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se ver pelo lado certo, todas as cores da nossa vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. O tapeceiro. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Fica aqui, Camila, fica aqui comigo. Agora é minha vez. Quando se vê pelo lado certo. Quem quer ver pelo lado certo? Aleluia. O lado certo é o lado da revelação de Deus. O tapeceiro está trabalhando na sua história. Você pode se encaminhar para um lado de amargura e de desprezo, ou para um lado de graça, gratidão e glória, onde o reino vai se manifestar na sua vida, onde a glória dele vai brilhar cada vez mais, porque assim é o caminho do justo, ele vai brilhando progressivamente. Comece a orar comigo hoje, agora. Comece a falar: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver a Tua graça na minha vida. Eu quero compreender os caminhos para onde o Senhor tem me levado. Eu quero me encher meu coração de gratidão, Senhor. Eu quero me abrir para os Teus propósitos. Eu quero me encher de alegria hoje, porque eu não sou uma ovelha sem pastor, pelo contrário. Eu tenho um pastor que me guia, que cuida de mim. Eu sou filho amado, guiado por Deus. E em minha vida, todas as coisas contribuem. Deus age em todas as coisas. Mesmo nos erros que eu cometi, eu os entrego todos nas mãos do Senhor. E eu me abro para ver a graça de Deus revelada na minha vida. Em perdão, em restauração, em cura. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele tem te dado, pela sua família, pelos dons que Ele te deu, por tudo que Ele te confiou. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu te dou graças, Pai, porque a Tua obra está sendo gerada na minha vida. Eu sei, eu creio, eu quero ver. E se creres, você verás a glória. Para ver a glória, você tem que crer. Se creres, verás a glória. Creia. Diga: Senhor, eu creio na Tua obra na minha vida. Eu creio na Tua atuação na minha vida. Eu creio no Teu poder na minha vida. Pai, eu oro por todos que estão aqui, Senhor, para que, como diz a canção, nós possamos ver o lado certo. Veio pelo lado da revelação. Veio pelo lado das coisas lindas que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Aleluia. Se você estiver perto do seu cônjuge agora, dá um abraço nele e fala assim: Deus está fazendo coisas lindas, meu amor. Vamos perseverar.
Vamos esperar no Senhor. Vamos crer, vamos ouvir o que os pastores estão falando, e não aqueles que nos desprezam, mas ouvir o que aqueles que têm revelação estão dizendo. E eles estão dizendo: hoje aqui eu sou como um pastor de Belém, que veio aqui ao estábulo, veio à manjedoura dizer: a glória na sua vida, há uma ação de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Essa parte do lado certo, eu sou assim, você acostume comigo, eu quero partes da música. Eu bagunço o menino aqui. Como é a parte do lado certo? Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Todas as cores da sua vida vão se misturar e um quadro lindo Deus vai pintar. Olha aí, gente, cá entre nós, se não for também diga, mas não é bonito não? O menino que tem carência de pai e que hoje tem 2 pais na terra e um pai no céu, não é bonito isso não, gente? Não é um quadro bonito com a coisa que era feia, não é não, gente? Assim vai ser na sua vida. Deus vai pintar um quadro lindo com cada detalhe da sua história. A graça e a glória vai se manifestar. Nem imagina o desfecho. Olha. E no fim das contas, tudo se explica. Tudo vai encaixar. Tudo se encaixa. Tudo coopera para o seu bem. Aleluia. Quando se vê Pelo lado certo. Vamos atrapalhar ela, canta também. Todas as cores da sua vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Sente um pouquinho, receba a ceia rapidinho. A gente tem poucos minutos. Gastei tempo demais aqui, não foi? Receba a ceia. Receba o pão, receba o cálice. Essa ceia de Jesus também, se você olhar, é a ceia improvisada num lugar emprestado. Não tem ninguém para servi-los, não tem ninguém para lavar o pé. Ninguém quer lavar pé porque é muito feio. Jesus tem que lavar o pé de todo mundo. Pedro se escandaliza, é uma cena estranha, tem um traidor na mesa. Mas ali era o principal jantar da história da humanidade. Aquela ceia seria um marco de uma nova aliança, de um novo tempo. Quem sabe, você nem sabe, mas a sua mesa, você com sua família em casa, está recebendo ali a graça e a glória de Deus. É só você ver pelo lado certo, ver o que Deus está fazendo, ver a obra que Deus está construindo. Nesses momentos talvez simples, como um jantar com os discípulos, ali estava a graça e a glória de Deus se revelando. E eu não quero passar um dia sem ver a graça e a glória de Deus na minha vida. Olhar para minha esposa, olhar para os meus filhos e ver neles a graça e a glória. Olhar para vocês e ver a graça e a glória de Deus. Gente, isso aqui é muita graça e muita glória, né? Eu, problemático, gago, complicado, tá aqui pregando para pessoas tão preciosas como vocês. Eu subo aqui e digo: meu Deus, que graça sobre a minha vida ser útil para pessoas tão preciosas. É a graça e a glória de Deus que vai se revelando quando a gente vai sendo grato e se abrindo para ela. Quando a gente olha para o crucificado e diz: lembra de mim, crucificado. Aleluia. Lembra de mim no teu reino, porque eu vejo em você a graça e a glória de Deus. Eu vejo nessa cruz, nessa dor, a graça e a glória de Deus. E eu quero essa graça, eu me abro para ela, eu me abro.
Eu vejo nos meus fracassos a graça e a glória. Sabe como eu interpreto hoje os meus fracassos? Tudo pela graça. Por exemplo, uma coisa que eu faço comigo mesmo, Deus fala com muito meu coração sobre isso, coisas que às vezes não dão certo e não vão para frente. Deus fala comigo, meu filho, sabe por que não? Porque você não pode isso, não dá, não é para você. É igual Paulo com o espinho na carne. Paulo diz, Senhor, tira de mim, tira de mim, tira de mim. Depois ele diz, Deus disse que não vai tirar, e eu entendi que isso é graça na minha vida. A minha graça te basta. Até a dor que Ele permite que eu tenha é o cuidado dEle na minha vida, para que eu não me perca na minha soberba, estrague tudo. Então Ele deixa que eu tenha um incômodo na vida, para me permanecer humilde, porque na humildade, na fraqueza, abunda em mim o poder de Deus. Por isso me gloriarei, verei a glória nas fraquezas, para que em mim abunde o poder de Cristo. Aleluia! Você começa a ver a glória, a graça de Deus em tudo, na sua vida, em suas limitações, em suas fraquezas, em suas dificuldades, em suas frustrações. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui em nosso meio, tenho certeza que Ele agora está trabalhando em corações, está revelando, e deixe essa revelação fluir. Deixe Deus te mostrar como a sua vida está sendo ordenada por Ele, como Ele está te convidando para essa ordem em meio ao caos. Porque o sangue dele vem e veio, e está sendo derramado espiritualmente sobre todo aquele que crê, para lavar, para purificar e trazer um novo tempo. E eu creio nisso, eu creio no poder do que Jesus faz, amém, gente? Olha que coisa legal, antes de começar a cantar, olha que coisa legal. Davi cometeu aqueles pecados terríveis? Cometeu. Mas olha como ele ora no Salmo 51, crendo na graça de Deus. Fala assim, eu me lave, ele fala, eu ficarei limpo. Pecados terríveis, mas ele crê que o lavar de Deus o fará limpo. E falou assim, me dá de novo a alegria da salvação, não tires de mim teu espírito, não fora da tua presença, me restaura, para que eu pregue para os pecadores. Olha que cara de pau, acabou de cometer pecados graves, já se vê como um pregador. Ele fala, os pecadores se converterão a ti. Olha, já se vê como um pregador. Por quê? Porque ele crê na graça de Deus, ele crê na glória de Deus. Creia no poder da graça que vai transformar a sua vida, vai mudar a sua história, vai dar novos contornos, ressignificação a muita coisa. Você crê nisso?